O cultivo do cacaueiro a pleno sol versus o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Quais são as implicações deste pacote tecnológico de plantar cacaueiro a pleno sol com o artigo 225 da nossa Carta Magna de 1988? Primeiro, o artigo 225 diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cacaueiro a pleno sol nega o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Uma árvore adulta, ela emite para a atmosfera em torno de 40 litros de água por dia em forma de vapor, segundo a pesquisa. O parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, que é do artigo 225, incumbe ao poder público, o inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Como restaurar os processos ecológicos? Entre aspas, suprimindo as árvores de sombra dos cacaueiros. Na falta de árvores de sombra dos cacaueiros, jamais vamos conseguir preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Por quê? Porque na falta de árvore de sombra, a velocidade do vento vai aumentar, os ventos vão ficar quentes, secos e vão provocar a desidratação do solo e a incidência direta da luz do sol sobre as folhas do cacaueiro provoca um envelhecimento precoce das folhas dos cacaueiros. E vem o inciso 2, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Como nós vamos preservar a integridade genética do cacaueiro se o cacaueiro ele sofre erosão genética plantada a pleno sol? Pois a queda prematura de folhas é ocasionada pela ruptura do pulvínulo foliar, que ele é exposto à irradiação direta da luz solar, é desidratado, ele rompe e provoca a queda prematura de folhas. Então veja bem, é necessário fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Sob o sol, os cacaueiros sofrem a erosão genética. Se o nosso Brasil, se a nossa sociedade respeitasse esse artigo 225 da nossa Carta Magna de 1988, a fiscalização iria coibir o plantio de cacaueiro a pleno sol, porque está se colocando em risco a restauração dos processos ecológicos, pois em solos rasos, como na região cacaueira típica da Bahia, a supressão das árvores de sombra nas áreas de cacaueiro safreiro provoca a morte do intricado de rios de nascente, porque os solos são rasos e as árvores são essenciais para conservar a biodiversidade, para permitir o balanço hidrológico no solo, na atmosfera, e permitir a formação de nuvens que possam se precipitar nas bacias hidrográficas da região. Quando não existem árvores de sombra nas áreas de cacaueiro safreiro,
As nuvens são impulsionadas para as partes mais altas da atmosfera devido ao ar quente e seco, e elas, para se precipitarem, necessitam estar pesadas, e quando são pesadas, na ausência de árvores de sombra de cacaueiro, provocam os torós e as enchentes. Em dezembro de 2021, o município de Gandu, na Bahia, teve um prejuízo de 5 milhões de reais por conta de enchente que destruíram sacas de cacau armazenadas, e isso foi provocado porque, devido ao assoreamento dos rios e devido também à negligência em se intensificar o cultivo de cacaueiro com altas tecnologias, mas o ambiente de entorno degradado. Então, esse é um problema sério, e na sequência nós temos o seguinte: o inciso 6º desse artigo 225 diz o seguinte: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Quem tem educação ambiental, entre aspas, jamais plantará cacaueiros a pleno sol. Por quê? Porque a supressão das árvores de sombra promove o aquecimento local, regional e global, pois as árvores funcionam como reguladores da temperatura e equilibra as temperaturas máximas e mínimas. O inciso 7º diz o seguinte: proteger a fauna e a flora. Como que nós vamos proteger a fauna e a flora? Retirando as árvores de sombra das áreas de cacaueiro e safreiro. Como? Pois cada árvore funciona como o habitat natural da biodiversidade. A mosca Forcipomia, ela necessita da presença de árvores para sobreviver, e é justamente essa mosca Forcipomia que faz a polinização das flores do cacaueiros. Então, como que nós vamos realmente cumprir o que está no artigo 225, praticando essa cacauicultura de violência ao meio ambiente, de alto impacto ambiental? Proteger a fauna e a flora, o inciso 7º, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. A função ecológica da árvore de sombra está sendo eliminada, essas funções estão sendo eliminadas. Por quê? Porque está pondo em risco essa função ecológica, porque na ausência das árvores não vai acontecer a condição de se ter sustentabilidade, de se preservar a biodiversidade, de se ter solo em condições de serem permeáveis para que as raízes das árvores de sombra venham infiltrar as águas da chuva no solo, impedindo as secas prolongadas e impedindo as enchentes. Então veja só, primeiro, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então veja só, cacaueiro a pleno sol destrói a biodiversidade. Cacaueiro a pleno sol contribui para a perda da cadeia alimentícia no solo, que dá condições para que antagônicos naturais venham controlar os agentes patogênicos de solo. Um exemplo, nós temos uma doença chamada cancro do cacaueiro, que mata cacaueiro de qualquer idade, quando esses cacaueiros estão recebendo a incidência de luz do sol direto
sobre os galhos dos cacaueiros. Então veja bem, se nós plantamos cacaueiro a pleno sol, nós estamos destruindo a própria espécie que é de alvo comercial, que é o Theobroma cacau lindeu. Então veja só, quando se planta cacaueiro a pleno sol, diante do que nós lemos aqui, e nós podemos consultar esse artigo 225 na sua íntegra, não é assim? Nós vamos ver que é o seguinte, o Brasil está na contramão de sediar a COP30 e permitir que as pessoas ficam de uma forma consciente ou inconsciente plantando cacaueiro a pleno sol. É a crise de percepção ambiental, entre aspas, que leva as pessoas a caírem nesse laço de plantar cacaueiro a pleno sol. O Baíra, final de 2021, enchentes, o Baíra, município na Bahia, que é produtor de cacau, enchentes terríveis, enchentes que destruíram algumas áreas de cacaueiro, enchentes que destruíram o patrimônio popular, móveis, veículos, motos, residências, mas acontece que a cacauicultura que é praticada no Brasil é uma cacauicultura no tempo presente que está se preocupando com a alta produtividade que não tem sustentabilidade. Ela é temporária. E o que vai acontecer é justamente Brasil sediar a COP30 é uma contradição, deixar que a sociedade fique sofrendo de analfabetismo ecológico, entre aspas, sem uma sensibilização para que essa sociedade tenha acesso democrático à educação ambiental. Então, o que acontece é isso. Rever, entre aspas, rever e construir valores agronômicos, ecológicos, econômicos, sociais, culturais e políticos, entre aspas. Isso é que nós necessitamos. Então veja só, uma citação aqui do Odo Primavera, entre aspas, sabe-se que a estrutura básica do ambiente para as atividades rurais envolve a água residente, é a água no solo, o solo permeável, o solo com condições da água se infiltrar, a flora e a fauna diversificados. E então, na área de cacaueiro a pleno sol, a flora e a fauna não são diversificados, porque só predomina uma espécie, que é o cacaueiro, que o sistema radicular é mais raso do que o sistema radicular das árvores, e, consequentemente, nos períodos de longos, falta de chuva, período de seca, as raízes do cacaueiro não têm condições de buscar a água no solo, nas partes mais profundas do solo, para emitir em forma de vapor para a atmosfera. As árvores, Deus criou as árvores com a maior capacidade e maior eficiência de fazer a evapotranspiração, porque as raízes das árvores são mais profundas e têm condições de buscar água nas partes mais profundas do solo para enviar para a atmosfera em forma de vapor, para suprir de água o microclima, garantir a precipitação pluviométrica e garantir também a reposição dos lençóis freáticos, das nascentes e do manancial d'água da região, e impedir que as nuvens sejam impulsionadas e venham provocar queda de chuva fora da bacia hidrográfica. Então, há também a participação do mesoclima associado nesse contexto de sustentabilidade, considerando a suficiência de energia solar disponível nos trópicos. A vida sobre terra firme depende primordialmente de água disponível. Se faz muita irrigação de cacaueiras a pleno sol,
É uma contradição. E depois ninguém quer plantar árvore de sombra nas áreas de cacaúero e safeiro, que são as árvores que garantem o suprimento de água. Então está se retirando muita água do meio ambiente para fazer irrigação de cacaúero a pleno sol, porque não existe árvore de sombra nas áreas de cacaúero a pleno sol para se repor os mananciais de água, as nascentes. Então vai haver o quê? Vai haver uma implosão do regime hidrológico no solo e na atmosfera, se fazendo irrigação de área de cacaúero a pleno sol, sem presença de árvores que são elas responsáveis pela geração de água. Por isso que o Ernest Gost, não é isso? Ele diz o seguinte: água se planta, então vamos plantar árvores de sombra nos cacaueiros. O rompimento do tripé vegetação arbórea diversificada, solo permeável, água residente, é o início do fim da prosperidade e da sustentabilidade. Por exemplo, da produção a baixo custo, com qualidade de vida e ambiental de uma região, e a causa da baixa eficácia ou mesmo do insucesso de muitas tecnologias agrícolas consagradas. Por exemplo, a irrigação. Na região da Transamazônica, 2023, 2024, cacauicultor postou áudio dizendo que a área que ele tinha de cacaueira irrigada, os cacaueiros não tinham mais água para irrigar, porque as águas estavam secando. Então veja bem, a irrigação em área de cacaúero a pleno sol fica correndo risco de ter insucesso, entre aspas. Por quê? Porque em Itabela, na Bahia, a área de cafeeiros a pleno sol, ainda com irrigação, os cafeeiros estavam morrendo. E aí? Por causa do desbalanço de temperatura entre a atmosfera, o microclima e o solo. E aí diz o seguinte: a tecnologia não substitui as funções de regulação desativada de um ambiente degradado. A tecnologia de pivô central, de irrigação por aspersão ou gotejamento, essa tecnologia não substitui os serviços que uma árvore traz para a sociedade, tanto na zona rural como na zona urbana. É contraditório. Nós devemos plantar água, entre aspas, né? Segundo Ernest Gost, plantar árvores para garantir o suprimento de água na terra. A tecnologia pode potencializar as funções ativadas de um ambiente, nunca substituí-las de forma sustentável ou do primavera. Então veja só, a tecnologia ela vai garantir o sucesso do empreendimento da cacauicultura se os reguladores naturais existirem na área de cacaueiro e estiverem ativados, no caso, as árvores de sombra. Então veja só, tudo isso, quem tem educação ambiental, quem é alfabetizado ecologicamente, não vai plantar cacaueira a pleno sol, porque está contribuindo para ser contra a mitigação das causas e das consequências do aquecimento global. Uma árvore que não se planta em cacaueira a pleno sol vai se impedir a geração de 40 litros de água por dia para a atmosfera. Então faça a conta, não é isso? Então se você plantar árvore de sombra no espaçamento de 24 por 24, com uma árvore no meio desse quadrado, faça as contas aí para ver quantas árvores vai se perder em 1 hectare de cacaueiro a pleno sol. E os ventos vão ficar mais rápidos e secos e velozes, o que vai provocar também a queda prematura de flores e a falta da mosquinha falciparum, porque o ambiente tem que estar com a presença de plantas epífitas, como a bromeliácea, que vai garantir
a sobrevivência dessa mosquinha. E aí inventa essa história de fazer polinização manual. Ora, Deus criou o meio ambiente perfeito, com harmonia. Agora, a Bíblia diz o seguinte: Deus colocou o homem no jardim do Éden e a mulher para lavrar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então você compra um carro na concessionária, sua caminhonete, e lá, um exemplo, o manual do usuário está dizendo que você só pode botar 1 tonelada na caminhonete. Então, se você botar mais de 1 tonelada na caminhonete, você vai quebrar seu carro. Então, Deus criou a terra, o meio ambiente, e Ele imprimiu leis naturais ao que Ele criou. Ora, se o homem, nós pecadores, imperfeitos, perfeito é só Jesus Cristo, fabricamos um veículo e criamos normas de manual de fabricante de veículo. E se a gente não obedecer aquelas normas, nós vamos ter prejuízo, vamos sofrer. Então por que o homem e a mulher não quer que Deus também tenha o seu manual do usuário, que é a Bíblia? Então o manual do usuário está dizendo o seguinte, que nós devemos preservar o meio ambiente, cultivar e preservar. Obrigado. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos do Souto. Graças a Deus.